irmão Davi. Peguei o nosso irmão assim desprevenido, né, para cantar. Mas diz que quem é rei nunca pede a majestade, né? Então, se eu fosse cantar aqui, ia atrapalhar, mas o nosso irmão conhece. Meus amados irmãos, eu queria convidar os irmãos para fazer o favor de abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler o Salmo 15. É um salmo pequeno. Nós vamos ler este Salmo 15. E hoje eu vou falar sobre o céu. A mensagem que tenho preparado hoje para compartilhar com os irmãos, eu até coloquei o tema aqui nessa mensagem, o céu, e é sobre o céu que gostaria de falar. Então, Salmo 15, versículo 1 a 5, e vamos ler também o Salmo 24, versículos 3 a 5 do Salmo 24. Primeiramente, Salmo 15, versículo 1, que diz assim a palavra de Deus. Espera ali, as crianças estão descendo para o culto, deixa eu aguardar. Então, vamos ler. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, ou quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente, quem faz isso nunca será abalado. Salmo 24, versículo 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Amém. Meus amados irmãos, falar hoje, quando eu coloquei aqui o tema dessa mensagem, falar do céu, eu, sinceramente, estive aqui a meditar sobre essa mensagem, sobre este tema, e talvez você que me ouve agora através da internet, talvez você que, até aqui mesmo, presente, talvez você ainda não tenha entregado ou entregue o seu coração para Jesus. E mesmo a igreja pode dizer, mas um culto, nossa intenção é de falar de amor, falar de bondade, falar da graça de Deus. E nós vimos que nessa passagem há uma preocupação do salmista, e ele coloca uma questão em relação à cidadania celestial. E essa questão, essa pergunta que ele faz, esse questionamento que ele faz, quem é que vai para o céu? Nós vamos traduzir aqui, quem é que vai estar na sua habitação, no seu lugar santo? E a preocupação dele, o questionamento do salmista, em relação a essa cidadania celestial, aquela pessoa que vai morar no céu, essa questão traz consigo uma deslumbrante verdade eterna de que nem todas as pessoas irão morar no céu. Eu vou repetir. Vou repetir para os irmãos prestarem atenção. Você que me ouve, ouça bem isso. Nem todas as pessoas irão morar no céu. E isso não se trata de uma imposição da parte de Deus. Tem a ver com uma questão de escolha por parte da própria pessoa. O céu foi criado e pensado, como nós já vimos aqui a leitura devocional, que Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar. Então, o céu foi preparado pensando nas pessoas. Então, não tem nada a ver com
com a parte de Deus. O impedimento das pessoas entrarem no céu não tem a ver com Deus. Tem a ver com a própria pessoa, com as escolhas que elas fazem. A retórica dessa pergunta traz à luz um princípio fundamental que vai para além do querer e aponta para quem poderá morar no céu, que é diferente. Muitas pessoas querem. Muitas pessoas se perguntar, aliás, se nós perguntássemos, as pessoas dificilmente vão dizer que não querem. Então nós temos aí um assunto tão importante, que é essa questão de morar no céu, e a questão da dificuldade que algumas pessoas vão encontrar para estar no céu. É tão importante esse assunto, mas também é tão grandemente ignorado. Muitas pessoas andam e passam a vida sem se preocupar com isso. Um dia eu ouvi um pregador dizer que o inferno está cheio de pessoas bem intencionadas que deixaram para tomar decisões depois e morreram e não tomaram a decisão, não enquadraram-se dentro da questão que estava proposta e eles passaram essa vida e foram para a eternidade sem salvação. E este é um grande problema e muitas pessoas ignoram esse problema. O salmista estava preocupado e disse: Senhor, quem é que vai? Quem é que vai poder estar lá? Quem vai poder entrar no teu santo templo? Quem é que vai poder estar no lugar santo? Quem é que vai estar nesse monte santo? Quem é que vai estar na tua casa? Se perguntássemos quem gostaria de ir para o céu, nós dificilmente iríamos encontrar alguém que nos dissesse que não. Se colocasse assim uma pergunta dessa forma: você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Porque são os dois caminhos, os dois lugares na eternidade. O céu e o inferno. Se perguntasse às pessoas: vocês querem ir para o céu ou querem ir para o inferno? Dificilmente, só se a pessoa for mesmo louca, para dizer assim: não, eu quero ir para o inferno. Normalmente, as pessoas de bom senso dizem assim: não, eu quero ir para o céu, claro que eu vou para o céu. Até porque Deus me ama, eu vou para o céu, Deus me ama. O problema, então, não é quem quer, mas quem, segundo as Escrituras Sagradas, cumprirá ou estará em condições de poder lá estar. O problema ultrapassa a questão da vontade, do querer das pessoas. Porque muitas pessoas querem, mas existem condições para que as pessoas possam estar no céu. Então, o problema aqui ultrapassa ou supera a questão do querer. Então, o céu é um lugar para os salvos, para as pessoas santificadas, pessoas separadas, pessoas que foram selecionadas. E eu vou falar sobre esse tipo de seleção aqui que Deus fez e faz para que as pessoas possam estar no céu. Então, ao depararmos com uma lista das características do verdadeiro cidadão do céu, descrita nesse Salmo 15, bem como também no Salmo 24 que lemos, somos a concluir que o céu não é para quem apenas o queira. Vamos ver os requisitos. Primeiro, para quem é o céu? Para aquela pessoa para aquela pessoa que anda em sinceridade. Pessoas sinceras. Pessoas que praticam a justiça justa. Pessoas que falam verazmente segundo o seu coração. Quando ele fala, é transbordante o seu coração, aquilo sai do profundo do seu coração. Lembra quando Jesus diz que do coração do homem procede toda a fonte do mal?
aquele que não difama com a sua língua, aquele que não faz mal ao seu próximo, aquele que não aceita afronta contra o seu próximo, aquele cujos olhos, a pessoa que é malfeitora, o maligno, a pessoa maligna, essa pessoa é desprezada, não é levada em consideração, não é apoiada, mas aquela pessoa que honra aqueles que temem ao Senhor, aquele que mesmo que quando jura, que faz um compromisso, mesmo que seja com dano seu, ele não muda. É uma pessoa de uma só palavra. Aquele que não recebe, uma pessoa que não vive de exploração, que não explora as pessoas, uma pessoa que não recebe subornos, não recebe nenhuma forma de suborno para acusar ou para maltratar o inocente. Então, o Salmo 24 diz assim, que aquele que vai estar no céu são aquela pessoa que é limpa de mãos, pessoas que são puras de coração, que não entregam a sua alma à vaidade e nem juram enganosamente. Então, temos aqui um requisito que dificilmente alguma pessoa no mundo iria cumprir. Outra vez, baseado nessa explanação que o salmista faz das características da pessoa que vai morar no céu, fica claro que é muito mais importante do que o querer ir, está o poder. O poder lá está. Querer é uma coisa, poder é outra. Já diz o ditado, que verdadeiro neste caso, que querer não é poder. Muitas pessoas querem, mas não vão poder estar lá. Jesus disse assim, naquele dia, muitos irão dizer, Senhor, Senhor, Senhor. E eu vou dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Ele disse, Senhor, mas nós não vos conheço. Todos aqueles que vivem numa vida de iniquidade, iniquidade é pecado. Todas as pessoas que vivem no pecado serão deixados para fora. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 9 e 10, ele aborda este assunto da seguinte forma. Ouça bem o que diz o versículo 9 e o versículo 10 da carta de Paulo aos Coríntios. Paulo vai dizer assim, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Toda pessoa que pratica injustiça, essas pessoas não herdarão o reino de Deus. E está falando aqui do céu. E ele continua, não erreis, versículo 10 do capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É interessante que muitas pessoas têm pregado uma mensagem, têm anunciado uma mensagem que anuncia que as pessoas estão debaixo do amor de Deus de tal maneira que não importa como ela viva. Não importa a condição que ela esteja, o seu viver, o seu caminhar, não tem problema nenhum. O importante é que Deus a ama, e isso é suficiente. Mas não é verdade. Isso não é verdade. A verdade é que Jesus Cristo veio e pagou um preço e deu a vida dele para libertar essas pessoas do pecado. Para dar a essas pessoas o direito de serem salvas. Mas o pecado continuará sempre fazendo separação entre Deus e o homem, entre o Deus e a pessoa. Se a pessoa permanece no seu pecado, se a pessoa não se arrepende do seu pecado, se a pessoa não tem o perdão dos seus pecados, essa pessoa está condenada. Ela precisa
de estar salva. E a Bíblia diz, essas pessoas não podem se enganar, não podem se iludir. E nós que já fomos alcançados pela graça de Deus, que um dia reconhecemos os nossos pecados, sabemos que éramos e somos pecadores, mas que Jesus veio e nos salvar, veio nos libertar, nós temos que anunciar às pessoas de que se elas permanecem no seu estado de pecado, serão condenadas. Elas não podem ser enganadas. E aqui nós temos uma grande responsabilidade, como crentes em Jesus Cristo, como perdoados por Ele, como alcançados pela sua graça, de não permitir que as pessoas continuem enganadas, vivendo uma vida alheia a Deus, separada de Deus, afastada da vontade de Deus, e pensando que quando morrer, vai estar no céu. Isso é muito bom para as religiões. Esse pensamento é muito bom para as religiões. Tem muitas religiões que aproveitam dessa fragilidade de entendimento das pessoas e exploram a fé das pessoas. Anunciam que as pessoas podem viver a vida à vontade. Outros dizem que não tem problema, que quando a pessoa morre, a família vai lá e faz alguma coisa em benefício das pessoas. E o estado da pessoa, depois de morte, depois que já passou, já está lá com o Senhor, muda. E algumas pessoas acreditam nisso. Eu vivo assim, mas não tem problema que quando eu morrer, eu não sou tão mal assim, eu não faço tantas coisas más. E certamente Deus é bom, Deus é misericordioso, eu vou estar no céu. Ouça, Deus não poupou o seu Filho Jesus Cristo. Permitiu que ele sofresse todo aquele sofrimento, passou por todo aquele sofrimento por minha causa, por sua causa, por nossa causa. Deus não poupou, Deus permitiu que ele levasse sobre ele toda a condenação que era nossa. Este Deus é tão justo que permitiu que o seu Filho sofresse todo aquele constrangimento por nossa causa, para que todas as pessoas que pudessem nele crer fossem salvas, porque um dia ele vai julgar todas as pessoas. E aquelas pessoas que não foram perdoadas, que não têm o perdão, que não receberam o perdão de Deus, que não aceitaram esse sacrifício de Jesus, que não aceitaram a dádiva de Deus, serão condenadas. Então nós vemos que as Escrituras Sagradas, ela determina um elevado e criterioso nível para que uma pessoa, um candidato ao céu, possa obter a aprovação. A pessoa não vai entrar no céu de qualquer maneira. A seleção da pessoa, desse aprovado, é feita com base nos critérios de perfeição. A pessoa, para entrar no céu, tem que ser perfeita. Então, espera aí, pastor. Então, ninguém vai para o céu. Lá no céu, não entrará nenhuma pessoa que não preencha esse requisito de ser perfeita. Só os perfeitos é que vão entrar no céu. O céu é o lugar de salvos, pessoas santas, separadas para estar lá. Como sabemos, ninguém é perfeito. Se o céu é um lugar de pessoas perfeitas, e ninguém é perfeito, então ninguém vai para o céu. Nós sabemos também que só houve uma pessoa que foi e é perfeita, Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o único perfeito. E esse mesmo Jesus, que é perfeito, ele é colocado, a sua justiça, a sua obra expiatória, o sacrifício que Jesus fez, foi para que eu e você, que somos imperfeitos, pudéssemos ser salvos. Por isso que quando o nosso irmão leu aqui, e eu também vou ler daqui a pouco esse versículo, diz que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem como dar a volta a essa questão. Para ir para o céu, só pessoas perfeitas. E pessoas perfeitas não existem. Precisam ser aperfeiçoadas. E para serem aperfeiçoadas, precisa de ser imputada na sua conta a perfeição de Cristo.
Jesus Cristo, essa pessoa precisa de Jesus. O pecador precisa de Jesus, porque sem ele não será salvo. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, Jesus, quando ele revela ao apóstolo João sobre os acontecimentos futuros, ele vai reforçar a ideia de que não basta apenas querer ir para o céu. Ele vai dizer assim: vocês tomem cuidado, porque não é suficientemente o querer. Querer é uma coisa. Então ele vai dizer o seguinte, Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Ele diz assim: quanto aos covardes, aos tímidos, aos incrédulos, quanto aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Quem disse foi Jesus. Ele disse assim: esse tipo de pessoa não pode entrar no céu. Apocalipse 22, versículo 15 diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. A pessoa que não nascer de novo, a pessoa que não tornar-se santa, justificada, ela não pode entrar no céu. Então, como nós podemos resolver essa questão? O que é que nós temos que fazer? Como é que nós vamos fazer? A Bíblia tem resposta para isso. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que, para tirar a dúvida daquelas pessoas que dizem: mas eu não sou um pecador, eu não cometi certos tipos de coisas que pode ser agravante para impedir que eu possa entrar no céu. Ouça o que diz Romanos 3, 23. Porque todos pecaram, não foram alguns, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Nenhuma pessoa pode chegar diante de Deus e dizer assim: eu não mereço ser castigado, eu não mereço ser condenado, eu não fiz, porque todos pecaram. Todos pecaram. E todos estão afastados da presença de Deus por causa do pecado. E Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pagamento pelo pecado é a separação de Deus, a morte física, a morte espiritual, a morte eterna, está separado de Deus. E depois termina esse versículo a dizer que mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós vemos que o homem, ele por si só não pode ser salvo. A pessoa por si só não pode entrar no céu, não tem direito de entrar, pode até querer, mas ela não tem condições de estar lá, a não ser que essa pessoa receba gratuitamente da parte de Deus a salvação da sua alma através da pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus é o dom gratuito de Deus para a salvação. A vida eterna é dada gratuitamente àquelas pessoas que creem em Jesus Cristo. Antigamente, espero que hoje isso não aconteça, antigamente algumas pessoas achavam que o simples facto de estar na igreja, entrar numa igreja, seguir algum movimento, participar dos cultos, isso dava a essas pessoas o direito de ser salvo. Eu estou na igreja, eu vou para o céu. Mas a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, diz que não. Diz que não basta apenas as pessoas estar na igreja. A pessoa precisa nascer de novo, a pessoa precisa deixar a vida de pecado. A pessoa precisa abandonar a vida de pecado. Recebendo o perdão de Deus, recebendo o sacrifício de Jesus, bondosamente, gratuitamente, receber a salvação que Deus oferece através de Jesus. Aceitando a Jesus, sabendo que Jesus pagou o preço pela sua vida. E aí essa pessoa recebe gratuitamente a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Mas não é porque ela pertence a algum movimento religioso.
Ela recebe a salvação porque ela aceita o plano de Deus para a sua salvação, que é Jesus Cristo. Então, como nós podemos constatar, o pecador não terá sucesso na sua pretensão de entrar no céu, mesmo que ele queira, a menos que lhe aconteça um milagre e essa pessoa possa ser alcançada pela graça de Deus. E o milagre é a salvação. O maior milagre que acontece na vida de alguém é quando essa pessoa aceita Jesus, ela nasce de novo. O Espírito Santo toca no coração das pessoas. O Espírito Santo convence as pessoas de que elas são pecadoras. O Espírito Santo traz à mente da pessoa, ao coração da pessoa, um sentimento de reconhecimento de que ele é um pecador e que precisa de perdão, que precisa de salvação. E quando essa pessoa reconhece que ela é uma pecadora e que ela precisa de perdão, o Espírito Santo oferece a essa pessoa a oportunidade para que ela receba Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua vida. E quando essa pessoa crê do seu coração e aceita, ela é salva. Os seus pecados são apagados. 2 Coríntios 5,17 diz que aquela pessoa que, quando ela está em Cristo Jesus, quando ela recebe Jesus, as coisas velhas passam, tudo se faz novo. É um milagre que acontece, chamado milagre da regeneração ou do novo nascimento. O Espírito Santo opera no coração da pessoa a certeza de que ela é uma pecadora, mas que agora ela nasceu de novo, ela começou uma nova vida porque ela aceitou aquele que pode salvá-la. Ela reconhece que Jesus Cristo é a sua salvação, é o seu Salvador, é a sua libertação. E ela toma posse dessa, pela fé, da salvação que lhe é proposta. A boa notícia, então, nós encontramos no Evangelho. Porque em João capítulo 16 diz que Deus amou as pessoas, amou este mundo, amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Ou seja, o amor de Deus é tão grande para com o pecador que enviou Jesus Cristo, aquela pessoa que crê em Jesus e que recebe a Jesus, que aceita como seu Salvador, tem a vida eterna e estará no céu. Essa é a condição para que uma pessoa possa dar a volta ao seu estado pecaminoso. Uma pessoa que não tem condições, não tem direito, não consegue, mas pela graça de Deus, através de Jesus Cristo, ela chega à presença de Deus e a sua entrada no céu, a sua morada, a sua vida está garantida. O seu nome passa a ser escrito no livro da vida e essa pessoa recebe a vida eterna. Jesus diz: quem tem Jesus tem a vida eterna. Mas quem não tem Jesus não tem a vida eterna. Todas as pessoas que me ouvem, talvez você está em casa agora e você ouvindo a mensagem e você diz: eu penso que não seja tão grave assim. Talvez não seja tão grave, porque Deus certamente vai ter misericórdia de mim. Sim, Deus vai ter e tem misericórdia. Agora, a Bíblia diz que, ao ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Porque o Espírito Santo, Deus, ele toca os corações, ele fala aos corações, ele alerta, ele adverte as pessoas, no sentido de que as pessoas reconheçam e vejam o seu estado, a sua necessidade, e possam render-se a Deus. Dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de misericórdia, eu preciso de perdão, eu quero ter a vida eterna, eu quero ter este direito. E Jesus Cristo é a resposta para toda aquela pessoa que crê. Quem crê será salvo. Nós podemos, então, afirmar em resposta a esse questionamento, a essa questão colocada pelo salmista, o seguinte: dada a impossibilidade encontrada pelo homem de alcançar o direito ao céu, pela sua própria justiça, pelos seus próprios méritos, porque se para poder entrar no céu a pessoa precisa ser perfeita, e como ninguém é perfeito, então ninguém entraria. Como essa pessoa pode fazer? Então, essa pessoa
só existe para ela um único meio possível. E este meio é, através da fé, colocar a sua confiança exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O único meio para que as pessoas sejam libertas e seja livre de ser condenada e que possa ter o direito é aceitar a Jesus. Porque quando a pessoa aceita Jesus, aquela justiça de Jesus Cristo é atribuída a essa pessoa. Pastor André, Bruno, eu e vocês, ouça bem, quando Deus olha para mim, Deus sabe que eu sou um pecador. Deus não esqueceu dos meus pecados no sentido de sofrer uma amnésia. Deus nunca mais lembra do que eu fiz. Deus vê tudo isso. E Deus sabe que eu sou um pecador, um miserável pecador. Mas quando Ele olha para mim, a fé que eu tenho em Jesus Cristo, depositei a minha confiança em Jesus Cristo, que deu a vida dele por mim, Deus vê que a justiça de Jesus é atribuída a mim. E Ele me vê como se eu nunca tivesse cometido um pecado. E é por essa razão que nós, os crentes, vamos estar no céu, por causa de Jesus Cristo, não por nossa causa. Porque a justiça que conta é a justiça dele, Jesus Cristo, e não a nossa. Porque a nossa justiça é como trapo de imundícia, diz o profeta Isaías. Mas toda pessoa precisa ter Jesus como seu Salvador, porque se não tiver, essa pessoa será condenada. Aliás, a Bíblia diz que ela não vai ser, ela já está condenada. Que é diferente uma pessoa ser condenada, será condenada e ser condenada. A pessoa já está condenada, não vai haver um julgamento. O julgamento já houve. A pessoa está condenada. Mas a vantagem nossa é que Deus, no seu amor, quer nos salvar. Ele tem interesse de salvar o pecador. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que pela graça de Deus, nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós. Isso não é dos nossos méritos, mas é um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus para aquela pessoa que crê, que coloca a fé em Jesus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele afirmou, eu sou o caminho. Aquelas pessoas dizem, não, mas eu talvez vou fazer uma trajetória, eu vou procurar talvez fazer algumas coisas assim para poder resolver isso, eu vou acertar, eu posso contribuir com alguma coisa, fazer algum projeto para eu conseguir chegar lá, sem precisar render a Jesus. Pode ser que exista um outro caminho. Quem sabe, se eu começar a fazer penitências, sacrifícios, quem sabe se eu começar a ajudar os pobres, a distribuir esmola para os pobres, quem sabe isso vai ser levado em conta e seja esse um caminho que talvez Deus esteja esperando que eu faça para ser salvo. Jesus diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Não há outros caminhos. Não há outra forma de chegar no céu. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. A salvação é um presente de Deus, mas tem que ser através da pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, a primeira coisa que ele fez depois de reunir os seus discípulos é dar ordem aos seus discípulos para que eles fossem a todo mundo. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. A mensagem, a preocupação de Jesus para com o pecador era dizer assim, você precisa ser salvo. Você precisa receber a salvação. E deu ordem para que os discípulos anunciassem esse evangelho. E graças a Deus, por este amor de Deus que o evangelho chegou até nós. E essa mensagem nos alcançou. Essa mensagem veio nos dar esperança de que nós também podemos um dia estar com Ele no céu. E Jesus Cristo, Ele continuou
no capítulo 6 de João, versículo 37 a 40, ele diz assim: tudo que o Pai me dá vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ouça isso. Algumas pessoas dizem: mas se eu já fiz tantas coisas desagradáveis, eu já cometi algumas abominações, algumas coisas que são repugnantes. Talvez para mim não há solução mais. Talvez o perdão de Deus não me alcance porque eu já pratiquei algumas coisas que são indecorosas, algumas coisas que eu até tenho vergonha de dizer sobre elas. Talvez para mim não há solução, mas ouça o que a Bíblia diz, ouça o que Jesus diz. Não é o que a sua mente diz, não é o que o seu coração diz, não é o que as pessoas dizem. Ouça o que Jesus diz a esse respeito. Ele diz assim: tudo que o Pai me dá virá a mim. O Espírito Santo, ele convence as pessoas, da parte de Deus, convence as pessoas que as pessoas são pecadores que precisam de Jesus. E essas pessoas, quando são convencidas que precisam de Jesus, elas vão a Jesus Cristo. E Jesus diz: aquele que vem a mim, de maneira alguma, ou de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus jamais rejeita um pecador que se aproxima dele. Jesus jamais abre mão ou rejeita aquela pessoa que humildemente se aproxima dele e diz: Senhor, eu estou aqui, eu preciso de ti, eu quero, eu necessito. Porque diz o Senhor Jesus: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Toda pessoa que ouve a voz de Deus e que obedece a essa voz e se aproxima de Jesus, Jesus recebe. E quando Jesus a recebe, o objetivo dele é cuidar dessa pessoa para que no último dia essa pessoa possa ressuscitar dentre os mortos e estar com Deus para sempre no céu. Essa é a vontade de Deus e Jesus vai cumprir com a sua vontade. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, tudo aquilo que parecia impossível para o pecador, por causa do seu pecado, por causa da sua condição, é resolvido através de Jesus Cristo. Quer dizer, Jesus Cristo é o nosso substituto. Ele cumpriu todas as leis, ele foi perfeito, e a perfeição dele é atribuída a nós que o aceitamos. Nós estamos aqui hoje, não pense alguém que é porque foi pessoas que mereceram, foi por causa desse amor de Deus. E foi por causa dessa perfeição de Jesus, foi por causa da justiça dele que nós cremos e aceitamos, e ela foi imputada a nós. E hoje nós temos direito de estar no céu, de entrar no céu, por causa de Jesus Cristo. E ele diz: essa é a vontade de Deus, o plano de Deus é esse. O plano de Deus é que todas as pessoas passem através de Jesus, e toda pessoa que passar através de Jesus será salva. Não importa quem tenha sido até aqui. O importante é que a partir daquele momento que a pessoa recebe a Jesus, é como se, na linguagem técnica hoje, que hoje vivemos na era da informática, é dar um delete. Sublinhar tudo e dar um delete. Apagou tudo. É passar a borracha. É como se rasgasse, e não somente rasgasse, como se queimasse o registro das nossas faltas, dos nossos pecados. É como passar aquela folha que está registrada naquela máquina que pica assim as folhas e aquilo é destruído. Porque Deus apaga, através do sacrifício de Jesus, através da justiça de Jesus, todas as nossas faltas. E ninguém deve ficar fora, ninguém está excluído dessa graça de Deus. Então o problema volta aqui à tona. Querer ir para o céu não é suficiente.
A vontade só não é o suficiente. A pessoa tem que poder estar lá. E para poder estar lá tem que passar pelo caminho. Tem que aceitar e cumprir os requisitos. Tem que ter Jesus como seu Salvador. Aí, toda essa pessoa que passar por este caminho, que Jesus Cristo, eu sou o caminho, então essa pessoa será salva. E para essas pessoas, há uma promessa de que brevemente Jesus Cristo há de vir. Apocalipse 22, versículo 12 a 14, diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Todo aquele que vem a mim, toda aquela pessoa que se aproximar de Jesus, ele cedo vem, ele vai dar a sua salvação, ele vai trazer a salvação a essas pessoas. Nessa tarde desse dia, eu gostaria que você que me ouve e que ainda não tenha aceitado a Jesus como seu Salvador, que você pudesse ficar preocupado com a sua condição, que você pudesse olhar, fazer um exame na sua vida, e olhar para dentro e ouvir essa voz, a voz da sua consciência, a voz do Espírito Santo também que fala ao seu coração e diz: eu sou um pecador, eu preciso de perdão, eu reconheço que eu pequei, porque hoje é dada uma grande oportunidade, um milagre pode acontecer na sua vida, de você nascer de novo, de você começar uma nova vida, você ter a sua vida, o seu pecado apagado, e a justiça de Jesus ser atribuída a você, para que você possa ter direito de estar no céu, de ir morar no céu. A satisfação, a pergunta do salmista, apontava para o futuro. Quem é que poderia? Como é que nós conseguiríamos ter essa condição? Porque nós, quando falhamos numa coisa, falhamos em todas. Porque quem deu a instrução, quem deu a ordem, é a mesma pessoa. Deus é um só. Então, nenhuma pessoa conseguiria. Mas Deus preparou a salvação para todo aquele que crê. E Jesus Cristo é a resposta para o pecador. Se uma pessoa abrir o seu coração e receber Jesus, será salvo. Essa pessoa é como se ela tivesse carimbando o seu passaporte para poder fazer uma viagem para morar no céu. O céu é um lugar para os santos, para os salvos. E esses salvos precisam ser salvos através de Jesus. Não é através de uma religião. Não é confessando: eu sou religioso, eu nasci numa religião. Não, é nascer de novo. É ter uma vida perdoada. É saber que Jesus pagou o preço pelos seus pecados e que a partir deste momento os seus pecados são abandonados. Você é perdoado e você vai começar uma nova vida. Ninguém, humanamente falando, pode colocar alguém no céu. E esta é uma obra que... E isso deve preocupar a todos, agora me permita dizer. Aquela pessoa que não tem certeza da salvação precisa se preocupar com isso. Porque a salvação, ninguém pode colocar ninguém no céu. Ninguém pode colocar alguém no céu por decreto. Olha, me dá a caneta aqui que eu vou dar uma autorização para que você possa entrar no céu. Ontem, eu e o Emanuel, e a Raquel e a Dina fomos fazer uma formação lá em Lisboa, na Aliança Evangélica. E dentro dos assuntos que nós estávamos fazendo, há lá uma necessidade de que as pessoas têm que assinar uma autorização. E com aquela autorização nós podemos tratar os dados das pessoas. Mas para o céu, ninguém tem autoridade para passar uma declaração, nem a senhora, doutora, tem autoridade para poder fazer uma declaração e dizer assim: eu sou advogado e eu assino e autorizo que essa pessoa entre no céu. Porque o único advogado que pode garantir a entrada da pessoa no céu chama-se Jesus Cristo homem. Ele é o advogado, ele é o único mediador entre o homem e Deus. Fora de Jesus, não há como chegar lá. Ninguém tem essa autoridade. Então, a salvação, ninguém pode dizer: eu vou ser salvo porque meu pai é crente. Meu pai é salvo, minha mãe é salva e eu vou ser salvo. A minha família é toda da igreja, então eu vou também.
Ah, o meu marido é salvo, a minha esposa é salva, o meu irmão é salvo, a minha mãe é salva. Ninguém vai ser salvo porque o outro é salvo. Nós precisamos ter a convicção de que Jesus perdoou os nossos pecados. E que nós aceitamos a Jesus e abandonamos a nossa vida de pecado. Porque ninguém vai entrar lá com cunha no céu. Ninguém vai chegar lá no céu e dizer assim, não, eu sou parente de fulano de tal. Não, eu sou primo. Não, eu sou da família tal. Esse é um assunto muito sério, que às vezes nós até brincamos com ele. Mas é um assunto muito sério. Sem Jesus Cristo não há salvação. Sem perdão não há direito a entrar no céu. O único meio para que nós possamos estar lá é aceitando pela fé o que Jesus Cristo fez por nós e confiando nele, nós entregamos a nossa vida a ele e nós passamos a pertencer a ele. E nós sabemos que nós vamos estar lá porque Jesus pagou um preço pela nossa alma. Os nossos pecados ficaram para trás. E agora nós estamos seguindo a Jesus, vivemos para ele, estamos andando segundo a vontade dele. Aí sim, nós podemos dizer, eu não mereço, mas Deus me ama e eu estou caminhando para lá. E eu vou chegar lá, pela graça de Deus, por meio da fé, vou estar lá. Todas as pessoas podem fazer isso. Querer não é poder, mas todas as pessoas que estiverem dispostas a aceitar o plano de Deus para a salvação, poderá ser salvo. Vamos ficar de pé, faz favor. E nós vamos orar ao Senhor. E desta feita, eu não conheço as pessoas que estão conosco, se tem alguém que ainda não aceitou Jesus, mas você que me ouve em casa, aí mesmo onde você está, se você permitir que a sua consciência, que tem trabalhado, tem te despertado neste momento, se você permitir que o Espírito Santo, que tem falado ao seu coração, te dê esse despertamento e você permitir que ele leve você a tomar uma posição a sério diante de Deus, nessa noite ou nessa tarde desse dia, você pode ser salvo. Você pode dizer ao salmista, pode responder ao Espírito Santo que o inspirou a fazer essa pergunta e dizer assim, olha, eu agora vou morar no céu porque eu aceitei Jesus como meu Salvador. E Jesus pagou o preço pelos meus pecados. Ele imputou na minha conta a sua justiça. E não que eu mereça, mas que ele me resgatou. A morte dele não foi pelos erros dele, foi pelos meus erros. Ele cravou ali na cruz toda a dívida, toda a cédula que era contrária a mim, a dívida que eu tinha para com Deus, ele pagou o preço por ela. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O meu conselho é que não endureça o vosso coração nessa hora. Abra o seu coração e diz, Senhor, eu estou aqui. Eu vou convidar os nossos irmãos do louvor para fazer o favor de... Nós vamos louvar ao Senhor, mas eu vou orar antes. E enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, você aí em casa, que está nos assistindo, aqui também, se há alguém aqui nessa tarde que ainda não tomou essa decisão e sabe que precisa de perdão, sabe que precisa aceitar a Jesus, e reconhece que essa é uma necessidade, eu quero pedir que você, enquanto nós cantamos, você deixe o seu lugar e vem aqui à frente, alguém vai te acompanhar, você não vai falar nada, você vem aqui à frente para nós orarmos por você, num ato de fé.